Tratado por alguns falsos moralistas e outros ingênuos como o Super Moro, o ministro da Justiça parece que não está com essa bola toda, né? O Marreco de Maringá, como ele é carinhosamente apelidado, né, parece que está prestes a virar bagaço no laranjal de Jair Bolsonaro. O jornalista Guilherme Amado agitou as redes sociais nessa quinta-feira ao postar um título bombástico: Moro a uma canetada de pedir demissão. A matéria agitou lá o Brasília, né, agitou as redes sociais, né. A matéria mostra que pessoas próximas ao ministro garantem que a paciência dele está se esgotando e que ele deverá deixar o cargo caso o superintendente da Polícia Federal, o amigo dele, o Maurício Valeixo, seja exonerado e no seu lugar não seja indicado alguém da sua total confiança, né? Ou seja, a postagem da época indica que o clima no Covil é de intensa disputa de vaidades e projetos, né? O Sérgio Moro, que já foi apontado como presidenciável em 2022, ou no mínimo um ministro do Supremo Tribunal Federal, coisa que ele desejava muito, hoje é quase um zumbi, é quase um morto lá por Brasília, né? A matéria da época mostra que, embora Moro, nas redes sociais, nas suas lives no Facebook, no Twitter e até publicamente, fique bajulando o Bolsonaro, né? O clima entre os dois não tá pior a cada dia que passa, né? O Moro hoje não tem quase interlocutores no governo, né? A relação dele no governo é quase protocolar. Ele está se sentindo desconfortável, né? Ou seja, nesse 9º mês como ministro, o jornalista diz: o Moro está exaurido, né? No manicômio, que é Brasília, nesse laranjal, o Moro teria virado alvo da inveja do capetão, que é um psicopata, né? O capetão teme que o Moro tente passar por cima dele, né? Seja o candidato em 2022, ou que o Moro apronte alguma coisa nos esquemas da Polícia Federal tal, contra os familiares dele. Ou seja, o Bolsonaro está com uma mentalidade conspirativa e só vê inimigo para todos os lados, né? Para menos que ele dorme com a arminha na sua cama, debaixo do travesseiro, né? A matéria da Veja chega a dar detalhes desse clima, né? A insatisfação de Bolsonaro com o Moro começou quando o presidente, no último dia 26 de maio, num domingo em que ele convocou a população para ir às ruas defender o seu governo, né, ele se deparou com um boneco inflável do Super Moro. Ninguém se lembrou do Super Bolsonaro. O jornalista até brinca. Aliás, não havia nem um chaveirinho de lembrança com o rosto do mito. Na sequência, as pesquisas de opinião que o Bolsonaro diz menosprezar, mas ele não menospreza, né? Dói muito para ele, né? Acabaram ainda essas pesquisas deixando mais enciumado, né? O Moro aparece sempre como mais popular do que o Bolsonaro, né? Então o clima foi azedando, né? A revista Época lembra que esse processo de fritura, com coisas concretas, não é só blá blá blá, né? Com coisas concretas, já vem de alguns meses, né? Ela cita inclusive alguns episódios. O Moro teve que desconvidar uma especialista em segurança para fazer parte do conselho. O Moro teve que engolir a FUNAI no Ministério da Justiça, coisa que ele não queria. O Moro teve que engolir a retirada do COAF do Ministério da Justiça, coisa que ele queria, porque ele dava um grande poder de interferência na vida das pessoas, né? O Moro teve desautorizado indicações suas para o CAD. O Moro teve, mais recentemente, que ver a demissão de um delegado que comandava a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele não foi nem ouvido sobre isso, né? O próprio pacote anticrime do Moro, que o Moro fez uma auê com ele, o Bolsonaro não liga a mínima para esse pacote, né? Esse pacote está lentamente no Congresso, né? Nem a propaganda do pacote foi aprovada, né? Ou seja, o jornalista da época fala, né? A lista das vezes em que as asas de Moro foram cortadas é extensa. Nenhum outro ministro foi tão podado por Bolsonaro quanto Moro. Ou seja, a vida do rapaz está dura, e ele que achava que estava com a bola toda. Nos últimos dias esse clima azedou ainda mais, né? Havia ao menos a perspectiva dele poder votar
um nome para novo Procurador-Geral da República. Não ocorreu. Bolsonaro indicou o novo PGR sem nem ouvi-lo, né? Tem esse problema do comando da Polícia Federal, da Superintendência Geral da Polícia Federal, né? Então a situação complicou ainda mais, né? Essa questão da PF, né, passou a ser então a trincheira do Moro, e pode ser a sua última trincheira, daí o blá blá blá, a boataria de que ele pode se demitir, né? Pode se demitir, né? É bom lembrar que o atual superintendente da Polícia Federal, Maurício Valeixo, é amigão, unha e carne do Moro, né? Ele chefiou a Polícia Federal em Curitiba durante a midiática Operação Lava Jato, quando o juiz Eco estava lá cometendo as suas atrocidades, os seus crimes, os seus abusos de autoridade, né? O Maurício Valeixo deu todo o amparo, todo o respaldo a esses abusos de autoridade, né? O Bolsonaro decidiu mudar a superintendência da Polícia Federal sem consultar o Moro, disse, inclusive provocando, que a Polícia Federal precisava de uma arejada, como dizendo o seguinte: eu vou afastar os amigos do Moro. E quando o Moro tentou reagir, o capetão não brincou em conversa, falou abertamente: quem manda aqui sou eu. Ou seja, Moro, cale a boquinha. Foi humilhado e magoado, ficou magoadinho o Moro, mas foi isso, né? O Guilherme Amado encerra a sua matéria na revista Época dizendo que o Moro pode cair, e Guilherme Amado dá uma opinião. No Congresso já há quem cogite romper com o governo caso o Moro saia. E Bolsonaro já foi alertado mais de uma vez sobre esse risco. Sem o apoio dos lavajatistas, o governo perderá uma das suas pedras fundamentais e ficará ainda mais vulnerável a ventos fortes. Essa é a opinião do Guilherme Amado. Concordo com ela. De fato, a saída de Sérgio Moro, que foi transformado em herói pela mídia falsamente moralista, representaria um forte abalo no Laranjal. Junto com os generais rancorosos que estão quietinhos, sabe-se lá a que preço. E junto com os abutres financeiros do Paulo Guedes, que ainda dão as cartas, o outro pilar era o partido da Lava Jato, né? Esse era o terceiro grande pilar do governo Bolsonaro, do Laranjal, né? Caso esse pilar caia, a tendência é que o Bolsonaro se desgaste ainda mais rapidamente na sociedade. A conferir.